Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés, que foi o autor do livro de Jó, escreveu isso no ano 1500 a.C. Moisés não acreditava como os egípcios. Imagine para alguém há mais de 3.500 anos falar sobre o vácuo, o vazio espacial. E veja agora essa outra antecipação da Bíblia em relação à ciência. Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos e muito distantes. Eles acreditavam que a Terra era como uma mesa reta e, de repente, o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele deixou o velho continente e descobriu a América em 1472. Quando Yuri Gagarin, em 1961, saiu pela primeira vez da atmosfera terrestre, ele disse: "Eu vejo a Terra e ela é azul e redonda." Agora veja em sua Bíblia o que o profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, diz. O texto é Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Como Isaías poderia saber 600 anos antes de Cristo que a terra era redonda? Mas quem lia a Bíblia já poderia saber que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, que viveu de 1608 a 1647. Entretanto, Moisés já dizia na Bíblia que o vento tem peso. Isso está no livro de Jó, no capítulo 28, verso 25. Leia comigo. Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A Bíblia se antecipou 3.000 anos antes da ciência dessa vez. Durante muito tempo, os embriologistas ensinaram que o óvulo, quando fecundado, começava a diferenciação celular e a primeira coisa a ser formada eram os ossos e depois a carne. Essa ideia permaneceu até que pesquisas modernas permitiram a observação do desenvolvimento de um embrião. Aí se verificou que a ordem é a seguinte: primeiro vem a pele, a parte externa, depois a carne, a parte interna, e depois os ossos, a parte do meio. Veja o que Moisés, já na Bíblia, no livro de Jó, fala. Em Jó, no capítulo 10, no verso 11. Jó, capítulo 10, verso 11. De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Mas ainda tem algo que me deixou mais maravilhado. Maravilhado com a sabedoria de Deus. Cada vez mais a ciência vai descobrindo coisas que a Bíblia já mencionava. Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. O pacto era a circuncisão. Isso está em Gênesis, no capítulo 17, versos 11 e 22. E diz o seguinte: circuncidar-vos-eis na carne do vosso prepúcio, e isto vos será um sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo menino será circuncidado. Você que é mulher deve estar pensando assim: mas Deus fez um sinal só com os homens. Isso pode até ser discriminação. E nós, mulheres? Mas hoje nós sabemos que quando Deus deu esta ordem para os homens, foi para proteger as mulheres. Esse costume permanece até hoje entre os judeus, o da circuncisão. E as pesquisas mais modernas mostram que por causa dela, da circuncisão, as mulheres de Israel têm o menor índice de câncer de colo do útero do mundo. E não para aí. Hoje descobriu-se também que o bebê ao nascer tem entre o 2º e o 5º dias de vida maior suscetibilidade de sofrer hemorragias. Abraão não sabia disso, mas Deus sabia. O dia certo foi escolhido pelo Criador.
Não é maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós? Mas vamos voltar a conversar